Marcos capítulo 11. Versículo 1. E, logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos. Versículo 2. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, ou soltai-o, e trazei-mo. Versículo 3. E, se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Versículo 4. E foram, e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. Versículo 5. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Versículo 6. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Versículo 7. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Versículo 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Versículo 12. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Versículo 13. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. E Jesus, falando, disse-lhe: E nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 16. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Versículo 17. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Versículo 18. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Versículo 19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Versículo 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. Versículo 22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. Versículo 25. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Versículo 27. E tornaram a Jerusalém, e, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele. Versículo 28. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Versículo 29. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Versículo 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Versículo 31. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos: do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Versículo 32. Se, porém, dissermos: dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Versículo 33. E,
respondendo, disseram a Jesus, e não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas.